Pessoal, vamos voltar. Vamos chegando. Deixa eu. Rafa aqui. Tá voltando. Estamos de volta. Aí, voltamos. Demora mais agora, né, Edu? Porque o processo é outro para voltar, tem que preparar tudo, escrever o Colocar a título. legendinha, É, perguntar o quadro que era vai mais ficar. fácil, mas pelo menos agora fica guardado, né? Fica. Então E é muito essa é bom. a vantagem. É, pois é, pode ver a qualquer tempo. Cara, tá tão bom isso, porque vários amigos, várias pessoas, vários blogueiros fazem lives que, tipo, no dia a dia, às vezes não conseguem parar para ver o caminhão de lives que tem. São lives importantes, lives com Então, conteúdos bons. E aí você, uma hora vai lavar uma louça, opa, agora eu vou pegar e vou ouvir essa. Aí você é vai verdade. cozinhar, agora eu vou ouvir essa. Vou dirigir até tal lugar, agora eu vou ouvir essa. E a gente vai diminuindo a lista das lives aí que a gente tem pendente nessa Pois é. encarnação. A gente vai vendo a evolução da tecnologia a nosso favor também, né? É, não, mas tem que ajudar, né? Precisa ajudar. Você. Então acho que Vamos tocar o barco aí? vamos. Pô, o Então, pessoal vou já ser vai rápido. entrando. Beleza. Só Então, tá assim, voltando já. eu queria falar um pouco sobre os mitos mediúnicos, né? Sobre aquele lance de verdade ou mentira. Trouxe algumas questões para a gente debater e conversar, e você está aberto aí para participar, para conversar comigo, Du. E também questionei algumas pessoas sobre algumas curiosidades, que às vezes a gente ouve coisas que são do além, e eu vou trazer umas coisas que você desacredita que já aconteceu num trabalho mediúnico, numa casa espírita, numa roda de passe, enfim. Porque cada casa tem a sua característica, né? Dependendo de onde aquela casa é filiada, a uma federação ou ela é independente, os trabalhos espirituais são diferentes. Os trabalhos de estudo mediúnico, de trabalhos mediúnicos, roda, ou não tem roda, cada um tem uma característica diferente. Mas, no fim das contas, o objetivo de todas é igual. Então, é interessante a gente acabar vendo essas características. Primeira que eu trouxe foi você que trouxe para a gente conversar, Lu. Ir no estádio de futebol que você comentou na terça-feira. Para quem não estava na terça-feira, o Edu trouxe um exemplo, né, de uma pessoa que falaram para ela que ela não poderia ir no estádio de futebol porque ela ia trabalhar numa câmara de passe, ia trabalhar numa, né, ia ter um trabalho mediúnico, é isso, Edu? Ela estava desenvolvendo a mediunidade, né? Estava indo bem e tudo. Tava E indo aí bem. ela quis ir ao estádio, né? Que pena, né? Que triste. Né? Um negócio tão legal que mexe com as nossas energias, né? Energias positivas e negativas, é claro, mas é um negócio. É para você vai para se divertir a princípio. É porque ninguém Famoso quer ir, futebol, né? ninguém quer ver o time perder. Mas é curioso isso, porque a gente começa a ver a mentalidade dos dirigentes, do estudo ou do trabalho. Não, você não pode ir, mas por que eu não posso ir? Não sei se ela fez essa questão, se ela perguntou, mas é legal para a gente analisar os porquês. É, eu entendo o lado do dirigente. O dirigente vai falar assim: o cara está desenvolvendo a mediunidade, aquilo que eu falei antes. A gente está sublimando os nossos sentimentos, a gente tem que cuidar para que a gente não sinta determinados sentimentos pesados que possam atrair coisas ruins. Então eu tenho que só pensar em coisa boa. Ir para o estádio de futebol, na teoria, não vai ser bom, porque mesmo que seja bom, eu posso estar xingando o juiz, eu posso estar cantando uma música lá da torcida que vai falar um palavrão. Então, e aí na cabeça do dirigente, aquilo não é positivo. Ele está errado? Não está errado, mas ele precisa agir desse jeito? Isso tem que ser algo consciente da pessoa. Né? Sim. A pessoa tem que pensar e falar assim: meu, isso não tá me fazendo bem. Isso não faz com que eu sublime os meus sentimentos. Isso não faz com que me torne uma pessoa boa ou que eu evolua em espírito. Então, não preciso mais disso. Para que eu vou ver? Então, isso tem que partir do espírito e não imposto por alguém. Isso não vai interferir no desenvolvimento mediúnico dele. Não vai. Ele pode ter um desenvolvimento mais rápido,
uma pessoa. Acho que travou um pouquinho. Vamos ver se volta. Tava tão legal. Começou a falhar. Rafa, eu vou te desconectar e te conectar de novo. Eu cancelei o Rafa, agora vamos esperar ele voltar de novo, pessoal. Só um segundinho, tá tão legal. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o Rafa aqui, pessoal, rapidinho. Só um segundinho, pessoal, que o Rafa vai voltar. Deixa eu só. Opa, pronto. Opa, cadê? Só um segundinho. Vai dar certo. Rafa, cadê você? Não tô achando ele aqui. Só um segundinho, pessoal. Não tá aparecendo. Peraí, Joyce. Peraí um pouquinho, pessoal. Eu acho que ele deve ter saído. Vamos ver se ele entra de novo. Só um segundinho. Rafa, cadê você? Eu não tô te achando aqui. Achei. Será que não vai dar, gente? Ó, te convidei. Vamos ver se vai. Aí, voltou. Rapaz, Opa, sumiu a voz, ó. isso é obra dos espíritos. Tá vendo aí, ó? Cara, É a nossa concentração energética. primeira vez que cai, cara, que minha conexão cai, eu fui jogado pra fora da nossa conversa. Olha que coisa. Mas eu sou persistente. Vamos lá, né? A gente não desiste nunca. Mas é isso, então, só para terminar aquele raciocínio que eu tava tendo, então, depende muito de cada um de nós, dos nossos pensamentos e como que a gente faz com que a gente trabalhe e se desenvolva melhor, né? Eu acho que era esse raciocínio que eu estava tendo. Você chegou a falar um pouco sobre isso também, né, Edu? Na última live a gente comentou um pouquinho mais tempo sobre esse assunto, mas foi bom você voltar, porque fica. Eu acho que você complementa com a sua visão, né? E tem Tá gente que bem também não legal. acompanhou, né? Acaba Isso. pegando. Uhum. A segunda que eu trouxe é comer carne. Muita gente fala assim, não pode comer carne quem está desenvolvendo a mediunidade, ou não pode comer carne quem está num trabalho mediúnico. E se a gente for pensar, tem muito sentido isso. Então, no dia que você vai trabalhar mediunicamente, aquele dia você não come carne, porque você come carne no seu dia a dia. Aquele dia você não vai comer. Não é preconceito, que você não tem que ser vegano. É porque, querendo ou não, nosso organismo, né, a carne acaba sendo muito pesada no nosso organismo. Então, ninguém quer estar lá pesado, com indigestão, porque a carne causa, não é algo que se digere rápido. Então, eu comi uma bela de uma feijuca e à noite, na hora do almoço, e à noite vou para o trabalho, ou vou para o estudo. Eu vou ficar pesado, não vou me sentir bem, eu não vou conseguir me concentrar naquilo que eu tenho que fazer. Se eu for um médio de doar energia, eu não tenho até medo das energias que vão ser doadas aí. É tipo, vou doar um sangue meio zoado, né? Rafa, eu acho legal você tocar nesse assunto, porque eu já fiz essa experiência. Durante algumas semanas, eu não recebi essa orientação de ninguém, mas eu quis fazer essa experiência por mim, sabe? Sim. E aí, então, eu me abstive então do uso da carne naquele dia da semana onde eu teria uma reunião, por exemplo, de estudo e desenvolvimento. Sim. Ou então numa reunião que eu saberia que eu iria psicografar, por exemplo. Eu fiz esse teste em algumas oportunidades e eu acredito que me fez bem. Eu acho que a qualidade do trabalho, eu enquanto instrumento, sabe? Sim. Eu enquanto estar ali atento realmente a postos para o trabalho ser feito. Eu acho que surtiu um efeito melhor, mais positivo. Eu estava mais atento, mais apto.
Agora, não é uma coisa que, claro que a gente tem que ter bom senso também, né? A gente não vai, igual você deu o exemplo da feijoada aí, a gente não vai também sabendo que a gente vai para a mesa mediúnica e aí a gente vai se empanturrar antes, sendo que a gente sabe que faz parte também do nosso organismo estar bem, Sim. nosso organismo físico, né? Mas enquanto médium mesmo, eu fiz essa experiência e eu acho que foi positiva. Agora, não é que eu tenho que me obrigatoriamente, eu não possa consumir a Se carne. privar. Não é isso, mas é uma coisa que me deu um insight, eu percebi, fiz o teste no meu organismo, percebi que aquilo ali foi legal, né? E logo em seguida eu consumi carne, aí eu voltei a consumir, mas assim, não de uma forma exagerada. E eu acho também que serviu para. Ó, a Joyce está dando um outro exemplo aqui. A Joyce é Ótimo. Ótimo minha exemplo. amiga de desenvolvimento mediúnico, ela me conhece desde nenenzinho, ela me acompanha aí desde o início. Ela está dando um exemplo aqui. Quem fuma não pode desenvolver, e a bebida não pode para quem vai dar paz. Então, assim, tem algumas orientações, né, claro. Exatamente. Estamos falando Agora, da carne, mas esses vícios também, né? São bem. aí, E nós não estamos falando da pessoa do alcoólatra, nós estamos falando da pessoa que faz isso socialmente. Então, naquele dia, ele, hoje vou tomar um drinkzinho, ou tipo, o fumante faz isso corriqueiramente, né? E então ele acaba, independente se é do dia da semana, ele acaba fazendo isso porque gosta. Foi legal ela ter entrado nesse assunto. Eu conheci um médium que ele fumava. Era uma coisa que mais me incomodava. Justamente por isso. Porque eu pensava assim, caraca, meu, a casa não sabe que o cara fuma. E claro, todos nós estamos num processo de desconstrução, não só da pessoa, mas como do espírito, dos nossos conceitos. E nós estamos numa escala de evolução, né? Mas uma pessoa que fuma e vai trabalhar com um médium ou vai trabalhar na casa, independente do que ela vai fazer, ela vai levar o odor junto dela. Ela não sente mais, mas as pessoas que estão próximas sentem. E aquilo não só incomoda, mas como atrapalha os trabalhos. Então não só a energia que aquilo carrega, mas não é algo que esteja saudável para aquele ambiente. Né? Você não vai, um médico não vai operar um paciente fumando numa sala de cirurgia. Não vai fazer um troço desse. Ou então tomando uma, né, deixar uma garrafinha aí do lado que eu preciso trabalhar calibrado. Não vai funcionar. Não vai funcionar. A gente não vai estar conectado aos espíritos que a gente precisa estar conectado. Então, assim, aí você coloca à prova algumas coisas também. E aí, claro, o cara, se a pessoa não tem consciência, a casa tem que ter a consciência de alertar aquela criatura. O dia que ela não conseguir se livrar daquele vício, não tem que impedir ela de trabalhar. Não, você pode trabalhar, você é bem-vindo. Mas a partir do momento que você conseguir superar, né? Porque isso não dá para funcionar as duas coisas juntas. E eu acompanhei isso por muitos anos e sempre me questionei, essa pessoa trocou de casa e continuou fazendo isso. Claro que as casas, elas passam, tem outro fator também, as casas às vezes elas passam por dificuldade de trabalhador, né, Edu? Então, tipo, a casa tem pouco trabalhador e precisa da mão de obra daquele voluntário que está voluntarioso. E aí ela não sabe dizer o não naquele momento. Então, existem várias vertentes aí que envolvem e tem que ter muito cuidado por conta disso. isso mesmo. Vamos para um próximo caso aqui? A Luciana comentou aqui que a casa espírita que ela trabalha aconselharam sobre a questão do perfume também. Vamos chegar lá, calma aí. Calma que vamos chegar lá. Então, uma outra coisa das sugestões é a gente tomar cuidado com os mitos mediúnicos que a gente cria. Eu quero tomar um passe daquela pessoa. O cara entra lá na salinha para tomar o passe, por exemplo, ela já começa a olhar quem tá, né? É daquele ali. E vai na cadeira daquela pessoa. Porque o passe daquela pessoa é forte. O passe daquela pessoa é bom. Funciona melhor. É muito ritualista, né? Dos médiuns primitivos. Voltando ao idolatria. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa idolatria que a gente cria nos médiuns. A gente viu o que aconteceu com um tal de João de Deus aí, né? Que tinha mediunidade e acabou indo para um outro caminho por conta do mau uso da mediunidade. Porque nós somos falíveis, gente.
hoje eu e o Edu somos desconhecidos, mas se um dia nós nos tornarmos famosos de qualquer coisa no nosso ramo profissional, por exemplo, e aí é que a gente vai ser colocado à prova. Porque será que eu vou conseguir manter a humildade que eu tenho agora no anonimato? Eu não sei dizer isso. E por isso que cabe esse trabalho, né, constante de reforma interior. E é isso precisa, por isso que o médium tem que ter uma base forte, porque senão ele acaba se perdendo. E é natural isso acontecer. O Gilberto é meu amigo lá de Santo André. Ele comentou que conseguiu parar de fumar quando estava fazendo a EAE. A EAE, para quem não conhece, é a Escola de Aprendizes do Evangelho, que é uma dessas escolas iniciáticas criadas por Edgar Armond. Então, eu gosto, voltando para Edgar Armond, aproveitando o gancho do Giba, eu gosto muito de Edgar Armond porque a metodologia das casas criadas, né, por ele acabam seguindo. Primeiro você tem um curso básico do Espiritismo, depois você vai para uma EAE, que é a Escola de Aprendizes do Evangelho, que é onde você vai trabalhar a sua reforma íntima. E aí, depois de X tempo nessa escola, você pode cursar um curso de médiuns. Aí você aprende a dar passe, trabalhar, desenvolver a mediunidade, estudar e desenvolver a mediunidade. Então, assim, é um processo que é um processo muito importante para todos nós, e por isso que eu sou um grande admirador e fã. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente idolatra esses médiuns. Eu tô citei João de Deus, mas qualquer um desses que a gente acha que é um médium pop. Justamente por isso, porque a hora que a gente é colocado à prova, a gente de fato vê se a pessoa, né, ela de fato tem a base forte, consegue, se ela desliza ou não, se ela vai falhar ou não. É interessante a gente ver também, espíritos só falam a verdade, no momento. Então, se eu for fazer uma sessão mediúnica, aí, será que eu só vou receber espírito e eles vão estar falando a verdade para mim? Não necessariamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com tudo que a gente recebe. E a gente, hoje em dia, recebe muita mensagem do WhatsApp, né? Recebe muita mensagem do WhatsApp que está assinado lá por um médium na casa X e o espírito Y. Será que aquilo é verdade? A gente tem que tomar muito cuidado com essas informações de WhatsApp que a gente recebe. Por mais que tenham todas as informações, se você tem todas as informações, vale a pena checar como qualquer fake news. E às vezes aquela mensagem ela pode estar trajada de palavras bonitas, mas destilando um ódio incubado aí em algumas frases, né? O preconceito, ou uma arrogância de que o espírita é uma raça superior e pode salvar o planeta, o Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, gente, a gente tem que ser muito pé no chão e bastante racional. Aí eu volto a Kardec, né? Temos que ser muito racionais em relação a isso. Base, vamos pegar, isso aqui está na doutrina? Isso aqui fala na doutrina? Ou eu só estou gostando que é bonitinho? Porque aquilo alimenta o meu ego. Aquilo me agrada. Ah, tá falando de um negócio ali que eu não gostei. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nesse momento de pandemia, né, Rafa, a gente vem acompanhando aí muitas e muitas mensagens com um conteúdo muito rebuscado demais, ou então com detalhes assim que a gente sabe que a espiritualidade, ela não vai, por exemplo, colocar uma data. Ah, tal dia vai sair a vacina. Isso. De boa. Assim, tem coisas que não fazem sentido, porque eles não, a espiritualidade, quando ela vai se comunicar, ela não vai apontar assim, vai acontecer tal coisa e tal dia, tá? Não, assim, são fatos que estão aparecendo em muitos. Eu recebo muitas mensagens porque as pessoas leem e me mandam e perguntam o que eu acho. Então eu acabo lendo que as pessoas me mandam perguntando, olha, tem isso que eu acho que a gente tem que olhar com cuidado. E aí, se a gente for, aí passa alguns dias, logo se descobre que aquela mensagem ela não tem uma fonte, ela não tem um médium que psicografou, não tem sabe? Então é muito confuso. Sim, então a gente tem que ficar, o estudo da mediunidade vai ajudar a gente a fazer saber discernir. É muito curioso. E assim, no livro dos Espíritos, os Espíritos falam que o Espiritismo, os Espíritos de verdade, os Espíritos iluminados, aqueles que a gente recebe, Espíritos de luz, eles nunca vão fazer uma previsão com data para vocês, gente. Nunca vão fazer uma previsão com data de que em X tal data vai acontecer tal coisa. Então é muito questionável.
porque tudo isso é muito variável. As energias que organizam e que regem o planeta, o universo, não são exatas, não é uma matemática exata. Elas são variáveis por uma série de fatores. Então, nunca vão se colocar uma data de que tal dia vai acontecer tal coisa. Tal ano é o ano que vai acontecer X coisa. Toma muito cuidado quando vocês veem esse tipo de mensagem, porque não dá para ter 100% de confiança. Né? Por isso que eu vou só fazer um parênteses. Eu não gosto da data limite, da expressão da data limite, e se você for estudar a data limite, ela vai falar justamente sobre essa questão. Ela não vai falar só sobre a transformação, porque a data limite que Chico falou, de fato, é sobre a regeneração do planeta. Né? A mudança da transformação do planeta, de provas e expiações para regeneração. E o espírito enfiou isso na cabeça de que tem que acontecer e que a data limite vai acontecer em X data. Né? E aí, só que além de falar dessa forma de que vai acontecer em X data, a gente tem muita gente nova na doutrina que absorve isso como crença. E não é, voltamos à questão de não ser exata, ela pode acontecer. Sim, a data limite, ela está acontecendo, como disse a Lídia. Ela está acontecendo. Até quando? Não temos como prever. E esse é o grande equívoco. Temos essa urgência das coisas acontecerem, não temos essa necessidade. Nós estamos num processo. Eu não vou ver esse planeta de regeneração como Rafael. Não tem como em 50 anos mais, a Terra purificar. Olha o tipo de gente que a gente tem no planeta, gente. Quantas gerações precisam para trocar? A gente vê crianças hoje, né, com sentimentos e pensamentos elevados, e é isso que a gente tem que ver. Essas crianças talvez vejam, mas eu também duvido. Vamos pensar na classe política, que é uma classe que a gente vê muito corrupta. Quantos anos, quantas gerações nós vamos precisar ver para que seja regenerado, para que eles troquem a concepção de que eles estão lá para trabalhar para as pessoas e não para o bolso deles, dos parentes, eles não têm que perpetuar no poder. Gente, isso não vai acontecer em 40 anos. Não é assim que funciona. Não foi assim que o planeta foi criado. Não chegamos até agora, nesse momento, com tanto esclarecimento doutrinário para achar que as coisas vão acontecer no estalar de dedos. Então, assim, a gente tem que ter muita razão, muita sensibilidade para compreender isso. E chega de falar sobre isso, senão a gente vai falar sobre data limite, e não é o caso. Vou voltar à nossa questão mediúnica. A brincadeira do copo dá em alguma coisa, Edu? A brincadeira do copo não dá nada. Vamos fazer a brincadeira do copo? Vamos fazer a brincadeira do compasso? Tem que tomar muito cuidado, gente. Qual é a sintonia das pessoas que estão fazendo esse tipo de brincadeira? Que estão atraindo espíritos para se comunicar. Então, quando a gente está fazendo por brincadeira, você acha que um espírito sério vai perder o tempo dele? Os espíritos falam isso também no livro dos espíritos. Espíritos sérios, gente, não perdem o tempo com brincadeiras. Eles não vão perder o tempo para ficar respondendo a brincadeira do copo. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Quando a gente vai entrar nessas coisas mediúnicas, brincadeiras mediúnicas. É muito sério isso. E aí entra num outro assunto, que é muito polêmico, que o Edu também tratou na live de terça-feira, que é a mediunidade em casa. Né? Que a gente prega que a mediunidade não pode acontecer em casa. Que ela não deve acontecer em casa. Mas a gente tem que entender, os espíritos não ensinaram isso pra gente. Os espíritos não ensinaram que a mediunidade só deve acontecer na casa espírita. Mas a gente tem que entender por que ela acontece na casa espírita. Por que nós orientamos que ela aconteça na casa espírita e não na casa das pessoas? Aí entra na mesma questão da brincadeira do copo. Na nossa casa, naquele momento em que a gente vai fazer um trabalho mediúnico, será que estão todas as pessoas ali conectadas para atrair espíritos elevados? Será que a energia daquele ambiente está preparado para isso? Eu ouvi uma história de alguém que, fazia isso em casa, mas não sei se foi você que falou na sua live, ou ouvi alguém comentando, tinha um cantinho na casa dela, como se fosse um saguãozinho para ela realizar o trabalho mediúnico ali. E aquele espaço só servia para aquilo. Né? Não, é como se fosse um anexo da casa.
Então, ela só trabalhava dentro da casa dela, com as energias, as pessoas que entram, que saem. Ali não, ali era um canto com um objetivo. Vamos voltar para Kardec. Quando Kardec acompanhava os trabalhos mediúnicos, era um centro espírita? Não existia centro espírita, gente, naquele momento. Né? A Sociedade Espírita Parisiense estudava e acompanhava acontecerem os fenômenos, que normalmente aconteciam na casa de alguém. Então, a gente tem que também ter essa sensibilidade de entender por que se faz dentro do se orienta, porque lá tem as energias necessárias que a gente precisa para essas manifestações. É proibido fazer em casa? Não é proibido. Aconselhado, viu que não. Se você acha que aquele ambiente está preparado para isso, você tem toda a liberdade para fazer. Existem consequências, né, Edu? A gente pode estar arriscado a atrair alguém que a gente vai, vou escrever uma carta aqui. Aí vai lá, escreve a carta e joga no WhatsApp. E aí, às vezes, a carta não é tão elevada assim no seu conteúdo. Então, é bastante delicado isso. Vamos cair na vestimenta, que a moça falou do perfume. Então, a vestimenta, eu vi lá no Instagram que postaram lá que tem uma casa que mandou a pessoa tirar o brinco, tirar as pulseiras, tirar o relógio. Tem uma outra casa que pediu que as pessoas só usem branco, elas têm que usar um jaleco branco, gente. Em outros lugares tem a questão do perfume também. Muita gente pode achar que é preconceito de não querer usar esses, né, de ter todo esse monte de ritual, mas existe uma explicação para isso. E a questão é o equilíbrio. E aí não se tem o equilíbrio, vira um mito. Você fala, não, isso é um absurdo. Então assim, por que se tira brinco? Por que se tira pulseira? Porque pulseira faz barulho. A hora que você vai dar um passe em alguém, em posição de mão, vai chacoalhar, vai distrair. Você pode encostar na pessoa. E aí, o cara perdeu a concentração, quem está na sala vai perder a concentração, aquilo vai atrapalhar. E aí você não vai fazer a conexão do jeito que ela tem que acontecer. Os espíritos estão lá para trabalhar, eles vão fazer a parte deles, mas a gente não vai estar pronto para fazer a nossa parte. Então temos que tomar cuidado com essa questão de pulseira, brincos grandes, às vezes fazem barulho, encostam na roupa, encostam num colar. Digo isso em relação a adereços femininos, né? A roupa, por que a roupa sugere a branca? A roupa ser branca é uma bobagem, vou dizer aqui. Escolher qual tipo de roupa é uma bobagem, porque a roupa também não vai definir, mas o tipo de roupa vai definir. Então uma colega minha escreveu lá nos stories que ela foi para o trabalho como ela vai, né, como ela normalmente anda. Ela escreveu até nua, ou seja, roupas curtas, uma roupa mais à vontade. Só que você vai para um trabalho onde você não conhece o outro, você não sabe. Nós não somos homens todos desconstruídos, né, Edu? Que eu vou olhar uma mulher onde ela vai estar seminua e não vou pensar em sexo. Ou não, a nossa mente já viajou. Né? Não são todos os homens que têm esse pensamento. A gente está nesse processo de desconstruir a questão de gênero, de sexualidade. Então, por que eu vou para um ambiente dessa forma e aí lá vou eu atrapalhar o trabalho se eu fizer isso? Mesmo que eu esteja com a melhor das intenções, preparadíssimo para doar a minha melhor energia, para me conectar da melhor forma, não vai acontecer do jeito que poderia acontecer se eu tivesse trajado. Então, assim, aí, por conta de alguns extremos, as pessoas criam outros extremos, que é padronizar o tipo de roupa. Né? Que não tem sentido. Eu entendo porque a pessoa padroniza, mas tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Um pouco de jogo de cintura. Não tem essa necessidade. E o perfume entra na mesma questão do cigarro. Cara, eu cansei de entrar em roda de passe e sentir cheiro de perfume muito forte. Também, além de desconcentrar, tem médiums que têm essa sensibilidade do odor. E aí ele vai confundir, pode atrapalhar o médium. Então, assim, é interessante que a gente não precisa ir fedendo, mas não precisa tomar um banho de perfume para ir tomar um passe, ou mesmo para trabalhar com mediunidade. Quando a gente está num processo de estudo e desenvolvimento de mediunidade, a gente passa por todas as etapas.
né? E a Dodor é um deles, porque às vezes a gente não sabe, mas a gente tem essa mediunidade de sentir o cheiro das coisas. E a gente precisa treinar. O estudo da mediunidade é isso, é treino. E se a gente... Você tem um cara lá cheirando um perfume fortão, uma pessoa com um cheirão forte, você não vai conseguir distinguir se aquilo é seu ou é mediúnico, né? Ou é trazido pelos espíritos. Vou passar rapidamente sobre mais outros dois tópicos. Um é a tatuagem, que marca o perispírito. Então, uma pessoa não poderia trabalhar por conta da tatuagem, o que chega a ser muito preconceituoso. E aí eu sugiro, para quem quiser mais informações, eu fiz uma live com a Mocidade Guaxupé, recente. Se vocês entrarem no IGTV deles, vocês vão ver, bati um papo com o Cauê lá, a gente falou sobre tatuagem e espiritismo. Então a gente pode desconstruir um pouco essa questão da tatuagem, de marcar o perispírito, e lá a gente fala com bastante lucidez. Tem a questão também do homossexual não poder trabalhar, isso também é outro preconceito, né? A mesma coisa do homossexual não poder doar sangue. Então você está privando uma pessoa que às vezes é mais evoluída que você moralmente, porque ela faz sexo com uma pessoa, né? Você tem um conceito que existe, o conceito do promíscuo, né? Do homossexual ser promíscuo, que não necessariamente é verdade, assim como qualquer hétero é promíscuo. Então, assim, é um preconceito. Então, as energias que a pessoa está lá de coração oferecendo, a gente não tem que escolher, né? Se você já conhece a índole dela, se ela está lá buscando para ser uma pessoa melhor, ela vai oferecer as melhores energias dela, sem dúvida, independente do gênero dela. E aí o engraçado que a gente recebeu lá é que deixavam na câmara lá de passe, no trabalho mediúnico, gaiolas de passarinho para aprisionar obsessores, Edu. Você já ouviu essa? Não, não. Sensacional, né? Eu não vejo fundamento nenhum nisso. Achei muito engraçado, muito absurdo, por sinal. Mas é o tipo de situação que a gente acaba encontrando, né? Em alguns lugares. Então, deixavam uma gaiola de passarinho para aprisionar os obsessores. É muito ritualístico, né? Bastante ritualístico, aliás. É uma imagem forte, né? Bastante. Bem assim, Bastante. temática, né? Quem passa e olha assim, vai falar, ó, tá ali, ó. Pois é. Enfim. Né? Esses são alguns dos mitos que eu acabei trazendo. Era para falar pouco, falando 40 minutos já. Mas é interessante porque a gente, nesse processo de estudo, de entender, a gente vai passar por situações como essas e a gente precisa compreender e estar preparado para isso, né? Com E certeza. aí, para encerrar a minha parte, parar de falar, chega, eu trouxe um texto da Dora Encontre, né? Uma pedagoga espírita, e ela tem um texto chamado Educação Espírita, e ela fala o seguinte, para a gente resumir e encerrar tudo isso aí. No caso de um indivíduo possuir algum dom mediúnico específico, a educação mediúnica tem por meta possibilitar o seu desenvolvimento e uso equilibrado, sadio e positivo. No caso da mediunidade difusa, ou seja, não precisa, como é o meu caso, né? Não tem uma mediunidade precisa como quem é um médium ostensivo tem, a meta, nesse caso desses espíritos, é aguçar a sensibilidade extrasensorial, como eu devo, por exemplo, né? Tentar fazer com que a nossa intuição seja mais trabalhada, a percepção psíquica, essas coisas presentes que todos nós temos. Então, é possível trabalhar também. Então, tanto num como no outro caso, são facetas da proposta espírita. O controle racional das faculdades mediúnicas, que é o fruto do estudo acurado dos fenômenos e da autoanálise, que a gente tem que se conhecer e estudar. Todo espírita comprometido tem isso, né? A sua autoeducação. E ela deve ser permanente, ela deve ser promovida constantemente. Temos que fazer isso todos os dias. Não é só quando a gente vai na casa espírita estudar ou quando a gente vai assistir uma live para buscar conhecimento, ou algum vídeo, tudo mais, ou ler um texto. O uso da mediunidade é para fins úteis, né? Nobres, para fins cristãos. O cuidado a gente tem que ter para não converter nenhum desses dons mediúnicos, como nós falamos, em fonte de riqueza material, de projeção pessoal ou de uma manipulação psíquica em relação a outras pessoas, né? A mediunidade como absoluto interesse para conquistar, ganhar mentes. Infelizmente a gente ainda vê isso.
A educação mediúnica ela não é meramente um se apossar de técnicas, ela não é simplesmente a imposição das mãos, o movimento, ou as palavras que a gente fala. Ela é isso aqui, ela é coração. Né? A gente tem que estar com a nossa moral em cima, temos que ser éticos. Quanto mais a gente trabalha isso, mais o nosso coração é purificado e mais a gente vai conseguir oferecer, mesmo que eu não coloque a mão do jeito que tem que ser colocado para aquele trabalho. Ou que eu não fale as palavras como um doutrinador, ou como põe a mão como um médium de cura. Mas se eu tenho muito mais coração, se eu estou preparado para isso, eu vou ser muito melhor do que aquele grande orador, daquele grande doutrinador de espíritos. Então a gente pode trabalhar dessa forma também. Quanto mais nós nos conhecemos, mais a gente exercita a nossa reforma íntima nesse dia a dia. E quanto mais temos controle sobre essas nossas emoções, mais fácil vai ser para nós, como médiuns, educarmos e também controlarmos essa nossa mediunidade que temos. E é isso. Se alguém quiser algumas literaturas, né, além do Livro dos Médiuns, de Kardec, obra fundamental para que você entenda, tem esse livro chamado Mediunidade, do comandante de Edgar Armond, você acha em PDF para estudo. Tem um livro do Divaldo, que é o Médiuns e Mediunidade, você também pode estudar. Tem Ivone Pereira do Amaral, tem um livro do Chico chamado Seara dos Médiuns, com Emmanuel. Então, assim, a gente tem uma infinita, uma vasta literatura. O livro que o Edu trouxe na terça-feira, o nome dele de novo, Mediunidade Sem Lágrimas. Então, que também é um livro super leve, de fácil compreensão. E a gente tem que ir por esse caminho mesmo. Se eu tenho dúvida, eu tenho que buscar informação. Aquele livro não me trouxe resposta, às vezes tem uma linguagem mais rudimentar, né, mais bruta. Vou tentar achar literaturas ou vou buscar com pessoas que às vezes já trouxeram uma interpretação daquele livro. E a gente encontra isso hoje em dia, para quase tudo. Então dá para a gente estudar e conhecer sem lágrimas. Sem lágrimas, justamente. E, Rafa, eu quero muito te agradecer pela sua participação, por ter desenvolvido tão bem tantas referências, né? Eu achei muito interessante a parte histórica, a parte onde você realmente aproxima um pouquinho mais ainda a mediunidade do nosso dia a dia. Então, eu gostei bastante mesmo. E pegando um pouquinho de gancho no que você falou por último aí, para a gente encerrar, quem está nesse processo do estudo, da reforma íntima, da participação, do desenvolvimento da mediunidade, quanto mais a gente se concentra nesse processo, se a pessoa for médium mesmo, né, ela ter essa capacidade um pouquinho a mais, né, de doar um pouquinho a mais, porque todos nós somos médiums, mas para que ela se concentre no estudo, né, ela não se desvie desse caminho do estudo, do raciocínio. A doutrina espírita ela é riquíssima nesse ponto, ela vai ajudar a gente a ter maior clareza, ter maior objetivo de todas as questões que vão aparecendo. Então, para vocês não desanimarem, né, permaneçam nessa vontade, nesse ímpeto, que as respostas elas vão aparecendo, os livros vão aparecendo, os textos, as pessoas, as lives. Quem sabe daqui 1 ano, Rafa, daqui 5 anos, vai vir outro recurso tecnológico e melhor ainda do que a live. A live eu acho uma coisa fantástica, né? Eu sempre falo aqui. Uhum. Então, para aproveitar essa turma toda que está aí trabalhando, né? Pode que vir alguma outra coisa aí melhor ainda para a gente ampliar mais o trabalho e para chegar a mais pessoas. Sim. Então, eu acho e esse estudo da mediunidade ela é muito interessante porque a gente não só entende como a gente tem que usá-la, mas é importante que a gente ajude também as outras pessoas. Muitas pessoas nos procuram, você deve ter isso também, né, desequilibradas, sem saber como trabalhar, ou que acha que aquilo é um fenômeno que está acontecendo, que aquilo está prejudicando a vida dela, que de fato prejudica muita gente, principalmente se ela trata aquilo como uma coisa ruim. Né? Quando a pessoa começa a ter desenvolvimento, a ver coisas, a sentir coisas que ela não sentia antes, ela vai tratar, a gente tem por hábito histórico, tratar como uma coisa ruim, o desconhecido.
E cabe a quem tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de estudo, a dar essa orientação. Então, vocês que estudam, que trabalham, que já têm esse conhecimento, apareceu alguém nessa forma, troca uma ideia, conversa, mostra quais são os caminhos que ela pode seguir. Acolha, exatamente. Acolher é a palavra certa, Edu. Acolher, para mostrar que aquilo é algo natural e que aquilo não é para fazer mal para ela. E que existem caminhos que dá para que ela consiga viver com aquilo. Isso mesmo, isso mesmo. Às vezes ela não vai ficar ali com você, né? Ela não vai seguir o caminho com você, mas ela vai passar por você e vai entender o que que é aquilo e vai conseguir o caminho dela de uma forma melhor, né? Exatamente, exatamente. É isso que é esse objetivo. É isso mesmo. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer ao Rafa pela disponibilidade, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos aqui. Né? Foi muito massa, Rafa. Obrigado mesmo. Eu que Acho que o pessoal agradeço. gostou, viu? E eu acho que a sua visão aí enriqueceu muito o nosso estudo aqui. Valeu, nossa, fico muito lisonjeado de estar aqui. O Edu é o cara que eu mais já fiz live. E eu nem era de live pré-pandemia, mas já tinha feito 2 lives com o Edu. E não posso nem recusar fazer uma live com ele, porque é um cara que é uma das pessoas que mais se dedicam no estudo aqui no Instagram. Então eu fico muito feliz. O perfil dele é um perfil de referência para quem estuda. A dedicação que ele tem, o trabalho. Eu fico muito feliz de estar presente aqui, da gente se conhecer e tudo mais. E é isso aí, gente. Obrigado aí pela oportunidade de nos acompanhar. Desculpa ter segurado vocês até tarde. E indiquem essa live aí depois que vai ficar salva no IGTV do Edu para outras pessoas, que é importante elas terem acesso a esse conhecimento. E é isso que é importante mesmo. E não só sigam a gente lá, mas acompanhem nosso trabalho também no YouTube, que é um trabalho diferente do que a gente faz aqui no Instagram. Isso aí. Muito obrigado, Rafa. Boa noite para vocês, pessoal. Um abraço. E terça-feira que vem, estamos juntos novamente na live, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Um abração, Rafa. Fique com Deus. Tchau, boa noite para todo mundo. Um abração. Tchau, tchau.